Eu durmo sabendo que o Lula é necessário. Porque já que a gente está falando do Brasil, de reagir, o que eu quero? Eu quero acabar. Quero acabar com o movimento Fora Lula. Eu estou iniciando o movimento da hashtag Fica Lula. Claro que a oposição tem que fazer oposição ao governo Lula, tá tudo certo. Mas eu sou radicalmente contra a qualquer pauta de impeachment do Lula. Em primeiro lugar, porque impeachment não é ferramenta de simplesmente remoção de governo impopular. Impeachment é ferramenta de remoção de quem cometeu crime. E lamento dizer, por mais que a existência do governo Lula seja lato sensu um crime, não vejo motivos legais ainda para o impeachment do Lula. Impeachment não é recall. Então, o que a gente defende para um lado, a gente tem que defender para o outro. Senão a gente fica desmoralizado depois. Quem usa impeachment como ferramenta de remoção de pessoas com que a gente está insatisfeito são eles. Mas veja, o que eu posso querer mais do que um presidente que se posicionou sobre Gaza dizendo que veja o Trump, né? O Trump se posicionou dizendo que depois da guerra a faixa de Gaza ia ser entregue aos Estados Unidos por Israel e que os palestinos iam ser realocados para lugares melhores e mais seguros na região. Então, segundo o Trump, eles teriam a chance de ser felizes, seguros e livres. Basicamente, o Trump está dizendo que os Estados Unidos vão pegar a faixa de Gaza, que é um desastre humanitário, e desenvolver Gaza com capitalismo e prosperidade econômica. E a gente espera que, diante de uma situação dessa, onde o Brasil está todo cagado, o Lula vá ficar quieto. Mas não. A gente pode contar que o Lula vai falar merda. Vejam a reportagem no site do Paulo Figueiredo Show. Lula critica plano de Trump. Quem tem que cuidar da faixa de Gaza são os palestinos. E isso aí é a esquerda. É querer tratar os moradores de Gaza para que eles vivam mesmo na miséria. Gaza é um lixo de lugar, é um favelão. É um enorme favelão. E as pessoas que querem que Gaza continue nessa situação são as pessoas da esquerda, são as mesmas pessoas que querem que as favelas, que agora se chamam de comunidades, continuem existindo, que idealizam pessoas vivendo em condições de degradação. Em Gaza é pior, os caras querem que as pessoas fiquem presas lá em Gaza, o cara não pode nem sair. Deus me livre entrar uma potência e desenvolver o local, porque aí eles perdem os pobres de estimação deles, os fudidos de estimação. E aí eu volto a dizer, mais uma vez, o Lula resolve antagonizar o Trump. Isso é uma maravilha, a gente tem enviado sempre isso, não dá para conversar com os caras. Saiu nos jornais que o Lula encontraria o Trump agora na semana do dia 17, eu não consegui confirmar essa informação, conversei com pessoas na Casa Branca, ninguém está sabendo disso, pode acontecer, e eu até no início pensei assim, não pode deixar isso acontecer, não pode deixar. Vieram me falaram assim, olha, se o Lula encontrar o Trump, ele vai ouvir coisas que ele não vai gostar, inclusive a respeito de Bolsonaro, Alexandre de Moraes, talvez seja bom que esse encontro aconteça. Eu até falei assim, realmente, talvez seja bom que esse encontro aconteça. Porque os dois têm consistências ideológicas irreconciliáveis. Não pode ter nada melhor do que isso. Não pode, tira o Lula e entra o Alckmin, acabou a chance de derrubar esse regime. Eu não estou fazendo oposição ao governo, estou fazendo oposição ao regime. Os caras vão fazer ali um distensionamento de leve, vão continuar a censurar a oposição, vão continuar a agir de forma mais sofisticada por debaixo dos panos. O Alckmin vai ser percebido no mundo como um líder democrático, moderado, como se as instituições no Brasil estivessem funcionando, e não como um grande antagonista aos Estados Unidos, da agenda americana. Deu-me livre o Alckmin. Aliás, se eu tivesse do lado de lá, cara, eu ia estar desesperado pro Alckmin entrar. Eu ia estar desesperado. Então, toda vez que eu vejo fora Lula, impeachment do Lula já, eu falo, estão jogando o jogo dos caras.
Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Vejam, olha só, o Lula é tão bom. O que eu posso querer mais do que um presidente que... Vejam esse vídeo, o que eu posso querer mais do que isso aqui? Bota aí para mim, Bruno. As coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Equador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo... Ah! Porra! Genial! O sujeito é um gênio. Alguém dá um prêmio para ele. Se tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso acreditar num troço desse, cara. Então é o seguinte. É só a gente entrar no supermercado, dizer que o produto tá caro, a gente não compra e o produto vai baixar. Então, se todos vocês decidirem que não querem mais comer pão, o preço do pão vai baixar. Não, tudo bem, vocês podem morrer no meio do processo, tal, mas se morrer, o que vai acontecer? Vai ter menos gente, vai ter menos... O Lula sabe muito de economia. Vai ter menos demanda, e se tiver menos demanda, o preço cai. Porra, um gênio, cara. Alguém dá um Nobel de economia para esse cara. aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Ou seja, você queria comprar picanha? Picanha tá cara, compra o pescoço. É o similar. Queria uma cervejinha? Toma uma água suja. É sabedoria, pô. Você tem que educar o povo brasileiro. Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário diminuiu, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Exceto o governo, que aumenta os impostos para a dona Janja comprar uma cortina, um sofá no palácio, não é isso? Ninguém pode extorquir ninguém, só a gente. Como é que eu posso pedir alguma coisa melhor do que um presidente que vira para a população e fala que vai começar a monitorar o Pix de R$5.000? Como é que eu posso querer alguma coisa melhor do que o presidente que antagoniza a política externa dos Estados Unidos? Como é que eu posso querer alguma coisa melhor do que o presidente que diz que a culpa dos preços subirem não é a inflação e o gasto desenfreado do governo, mas é do povo, que não está comprando pescoço em vez de picanha e não está tomando água suja em vez de cerveja, e do empresário que está extorquindo a população. Deus, isso é bom demais para ser verdade. Pelo amor de Deus. Hashtag fica Lula. Fica Lula. Alguém tem que ser muito tapado a essa altura do campeonato para achar que o problema do regime é o Lula. O Lula é parte de uma engrenagem internacional de censura muito maior. Tá bom, tira o Lula, o que acontece? O regime acaba? Não, ele fica legitimado com o Alckmin. Tá maluco, pelo amor de Deus. Eu falei com um grande jornalista internacional outro dia, falei com ele, pô, a gente precisa chamar atenção para isso, para aquilo, ele virou e falou assim para mim, eu tenho medo de tirar o foco do fora Lula. Eu falei, fora Lula? Quem tem esse foco? Toda vez que eu vi uma camisa de fora Lula, uma passeada fora Lula, eu penso que burro, dá 0 para ele.